Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão em casa aí, acompanham nossas aulinhas. Como dá para acompanhar na sala de aula, a gente acompanha pelo canal do professor, né? O professor coloca tudo lá para deixar guardadinho, para quando vocês precisarem. E para quando eu precisar também, né? Que eu não sou besta. Vamos lá. Hoje, nossa primeira aula do quarto trimestre, nós vamos falar sobre a ONU. Né? O nome da aula que vocês vão ver lá no PPT, das cinzas à paz, as origens históricas da ONU. O nome já diz tudo, né? Das cinzas à paz. Né? Vamos falar sobre a criação, sobre em que contexto a ONU foi criada, os objetivos, será que foram alcançados ou não? Vamos lá. Em que contexto a ONU foi criada? Com quais objetivos? A ONU foi criada no final da Segunda Guerra Mundial. Né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, precisava se criar mecanismos para que aquilo não acontecesse de novo. O que foi feito? Criaram a ONU. Na Primeira Guerra, não sei se vocês lembram, já tinha sido criado algo parecido, que era a Liga das Nações, que não deu certo. Por que não deu certo? Não deu certo porque os principais atores da época, Estados Unidos, Reino Unido, não entraram na Liga das Nações. Então, não prosperou, não deu certo, acabou se desfazendo e no final da Segunda Guerra Mundial, os países se reuniram e criaram a ONU. A ONU sim deu mais certo do que a Liga das Nações, né? Só que assim, qual foi o contexto? Como que estava o mundo naquela época, no final da Segunda Guerra Mundial? Final da Segunda Guerra Mundial, Europa devastada. E Estados Unidos ainda estava com seu território preservado, não tinha sofrido nenhum ataque. Só Pearl Harbor, né, que era uma ilha, era uma Havaí, mas o território mesmo ali, continental americano, estava preservado. Né? O saldo da Segunda Guerra Mundial, que foi o contexto da criação da ONU. Morreu nesse conflito entre 55 e 80 milhões de pessoas no mundo, morreram. Só de União Soviética foi de 26 a 27 milhões de pessoas mortas. A Alemanha perdeu 13 milhões de pessoas. A Polônia, 6 milhões. Sendo que esses 6 milhões da Polônia era quase 30% da população do país que morreu na guerra. O Japão, esse aqui é um dado triste. O Japão perdeu 2, não que os outros não sejam, né? Mas o Japão foi o que foi, na verdade, o evento que culminou no fim da guerra, né? Foram 2,5 milhões de pessoas mortas, sendo que 270 mil pessoas morreram instantaneamente, né? Na bomba de Hiroshima e Nagasaki, que foi quando o Japão se rendeu, que foi o último país do eixo que se rendeu. Primeiro se rendeu a Itália, depois se rendeu a Alemanha, por último o Japão, né? E o Japão só se rendeu depois dessas duas bombas, né? Há estudos, há pessoas que dizem que os Estados Unidos não precisavam ter jogado essas duas bombas lá. Eles queriam mostrar poder, porque o Japão já ia se render, porque os americanos estavam avançando pelo Atlântico, dominando ilha após ilha, iam chegar a Tóquio e iam conseguir a rendição japonesa. Só que há estudos, né? Não estou afirmando, mas há estudos historiográficos que dizem que os Estados Unidos não precisariam ter feito isso, que eles fizeram para mostrar poder, mostrar a sua bomba nuclear ao mundo, que é o primeiro país a ter bomba nuclear. Embora nesse período já tinha estudos avançados na União Soviética, na Inglaterra, em outros lugares, para chegar à bomba atômica, mas os Estados Unidos foi o primeiro a chegar. Né? E também 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus pela Europa foram mortos por Hitler, né? Pelo nazismo, pelo Holocausto. Né? Isso aqui, inclusive, culminou na criação do Estado de Israel. Isso aí é uma outra aula. Né? Mas isso aqui causou o nascimento do Estado de Israel. Foi quando a ONU criou o Estado de Israel e mandou as pessoas, os judeus sobreviventes, para lá, né? Alguns, né? Então, quiseram ficar onde estavam mesmo na Europa. Vamos lá. Em 1945 a guerra estava terminando. Estava chegando ao final, os Estados Unidos já tinha entrado, a Itália já tinha se rendido, a Alemanha já estava arrasada, ia chegar ao final. Então os líderes, né, já estavam se reunindo, já estavam conversando como seria o pós-guerra. Eu trouxe aqui uma foto, essa foto aqui é histórica. É uma foto icônica histórica da história mundial, né? Da Segunda Guerra. Originalmente ela é preta e branca, mas aqui eles fizeram um efeito aí e conseguiram colorir ela. Você vê aqui, ó, Winston Churchill, Roosevelt e o Stalin. Olha aqui, dois capitalistas e um comunista se unindo para discutir o mundo pós-guerra. Olha, cheirinho de Guerra Fria, hein? Ali está um cheirinho de Guerra Fria naquele meio ali que eu não vou dizer nada, mas olha o cheiro de Guerra Fria que está subindo. Dá para sentir? Está ali, ó, está vindo dali. Enfim, mas é outra história. Ok, vamos lá. A data oficial da criação da ONU foi no dia 24 de 10 de 45.
quando 51 países foram lá, assinaram a Carta das Nações e sacramentaram a criação da ONU, né? E junto com a criação da ONU foi criado o Conselho de Segurança. Aí tem um dos primeiros problemas que a ONU tem. O Conselho de Segurança foi criado junto. Esse Conselho de Segurança, ele reunia vários países. Porém, 5 países, Estados Unidos, China, União Soviética, França e Reino Unido, tinham assento permanente. Eles não podiam sair dali. Por quê? Porque eram potências. Eram potências militares, né? Tinham assento permanente. E os outros participantes iam mudando. Cada ano mudava. Esse ano tem 5, aí 5, aí mudava os outros 5. Vai sempre rotacionando, sempre mudando. E aqui ele sempre se mantém, né? E outro detalhe. Esses 5 países têm poder de veto. Se a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, ele aprova uma resolução onde é determinado que certo país deve sofrer uma intervenção militar, um desses 5 aqui pode levantar a mão e falar assim, não vai ter. Ou, se todos decidem não ter uma intervenção militar e um desses levanta a mão e fala, não, vai ter, então vai ter. Né? Isso já é uma característica não democrática desse Conselho de Segurança. Né? E, infelizmente, esse sistema aqui existe até hoje. Até hoje. Quando os Estados Unidos foi resolver suas questões lá com o Iraque, o Conselho de Segurança todo foi contra. Foi contra. Só que ele tem poder de dizer sim ou não. Foi lá e atacou, fez o que tinha que fazer, né, de acordo com a política externa deles, e ninguém pôde fazer nada, sendo que o mundo foi contra. Isso foi no Iraque, isso foi no Afeganistão, né? O mundo foi contra, mas como eles são donos do poder militar no mundo e assentos permanentes no Conselho de Segurança, ninguém pode fazer nada, né? Ok, atualmente, vou falar atualmente da ONU. Atualmente a ONU, ela já tem 193 países membros, né? E dentro da ONU, né, não tem só o Conselho de Segurança, ela tem outros órgãos, tem a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a Unicef, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o BIRD, Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Unesco, tem vários outros órgãos dentro da ONU, né, onde todos os países são sócios, e esses órgãos aqui trabalham pelo mundo, trabalham pela organização do mundo. Né? Teoricamente, é isso que acontece. Né? E agora, como eu falei, o Conselho de Segurança não mudou, é o mesmo. A única mudança que teve no Conselho de Segurança é que não existe mais a União Soviética, né? Agora é a Rússia. Porém, a Rússia está aqui, no lugar onde era a União Soviética. Tá? Então, nesse contexto, a ONU foi criada nesse contexto de final de guerra, o mundo querendo se reorganizar, os países se unindo em prol de um objetivo, né? Principalmente para que não haja mais guerras. Né? Tinha uma linha na época, uma linha de pensamento na época, de que as guerras eram causadas por motivos econômicos. E são, por motivos econômicos. Assim foi criada a OMC. A OMC regulava as trocas comerciais, incentivava o não protecionismo dos países, né, sobre a sua economia, para que todos pudessem negociar livremente. Né. Essa era a intenção da ONU, que não acontecesse novas guerras, que os países se entendessem melhor, que os países se sentassem e conversassem nesses órgãos aqui para buscar soluções para os problemas. Outra coisa que a ONU também era o objetivo da ONU era erradicar a pobreza. Erradicar a pobreza dos outros países, porque 45 você sabia que o mundo era muito desigual, que havia muita pobreza. Então, um dos objetivos da ONU era esse, erradicar a pobreza e aquela de não deixar acontecer novas guerras, uma terceira guerra mundial. Só que assim, fica uma reflexão. A ONU foi criada, ok, com esses objetivos. De 45 para cá, será que teve guerra? Será que ela conseguiu atingir os objetivos? Né? Só vou dar uma dica. Assim que a ONU foi criada, ok, eles, para se redimir o que fizeram com os judeus, né, uma compensação, criaram o Estado de Israel. Logo em seguida, assim que criou o Estado de Israel, 47, 48, guerra em Israel. Né? E de lá para cá, quantas guerras tiveram? Quantas guerras tiveram? Né? Embora muitas guerras também foram evitadas. Né? A pobreza acabou nesse período? Alguns lugares sim, alguns lugares piorou. Alguns lugares saíram da miséria, né? Como é o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um país que era miserável. Esse novo sistema beneficiou muito. Mas e os países africanos? E os países sul-americanos? Né? É uma questão para a gente refletir. Será que de 45 para cá, 2024,
a criação da ONU, depois que esses caras sentaram aqui, conversaram, decidiram os rumos do mundo, né? Aí depois sentaram nos outros 51 países, assinaram a Carta das Nações. Será que o mundo realmente atingiu os objetivos? É para se pensar. Gente, obrigado. Até a próxima.